Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar tratando sobre um tema muito delicado na vida daquele que se diz cristão. Desigrejado ou desviado? E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Gostaria também de pedir a você encarecidamente que talvez esteja chegando por agora, nesse canal, seja a sua primeira vez aqui, para que você possa estar se inscrevendo no canal, e também ativando as notificações. E para você que já é inscrito, não esqueça de, ao terminar de assistir o vídeo, você deixar aquele like, que é muito importante para nós, para que o YouTube saiba que nós estamos seguindo aí a direção, o caminho certo, trazendo conteúdo que seja relevante para a sua vida espiritual. Eu agradeço. Deus abençoe. Bem, voltando lá ao que estávamos dizendo, então, estávamos falando sobre desigrejado ou desviado. Vamos definir os termos para que você saiba exatamente do que nós estamos falando. Desigrejar, bem resumidamente, significa aquele que se diz ou declara-se evangélico, porém ele não frequenta uma igreja local. Então, ele segue, mantém, sustenta talvez mesmo algum dos valores da sua crença em Deus, porém ele não frequenta uma igreja local. Depois nós vamos elencar aí os motivos pelos quais ele veio a se tornar um desigrejado. Um dado interessante, antes da gente falar da questão dos desviados, nós estamos com um grupo dos desigrejados hoje, segundo estatísticas e pesquisas, é um grupo muito grande. Ou seja, infelizmente, é um grupo que cresce a cada dia por conta da pandemia que tivemos recentemente, acabou crescendo ainda mais, as pessoas ficaram num primeiro momento impedidas de irem à igreja, de frequentarem a comunhão fisicamente com os irmãos, depois acabaram se adaptando a essa questão, com cultos à la carte, aquela coisa toda, self-service na internet, uma profusão de cultos transmitidos pelo YouTube ou pelas redes sociais, e as pessoas acabaram se acomodando a essa situação, muitos até desanimaram, inclusive não tem mais vontade de ir para a igreja. O que é muito triste, e nós vamos aqui também abordar esse assunto. Falando agora dos desviados, então, se o desigrejado é aquele que se diz evangélico, se declara evangélico e não mantém aí alguns valores cristãos, porém ele não frequenta uma igreja local, o desviado é aquele que primariamente afastou-se de Cristo. E, consequentemente, por afastar-se de Cristo, e depois também nós vamos abordar os motivos pelos quais uma pessoa se torna uma desviada, ela se afasta de Cristo, então, consequentemente, ele vai se afastar do convívio dos irmãos e da igreja local. Os desigrejados, então, são aqueles que, basicamente, nós vamos aqui elencar os motivos, as razões pelas quais uma pessoa se torna um desigrejado. Um desigrejado é aquele que, por alguma razão, teve uma decepção com a liderança local da igreja. Então, teve uma decepção, essa é uma das primeiras e uma das principais razões apontadas pelas quais as pessoas se tornam desigrejadas. Segunda, eles não concordam com a maneira de governo da igreja, não concordam com a forma com a qual ou pela qual ela é dirigida. Terceiro, não concordam com a ética pregada na igreja, ou seja, de repente aquilo que está sendo pregado torna-se até mesmo ofensivo para eles, torna-se em alguns momentos até enfadonho, cansativo e tal, se afastam. Não aceitam, o quarto, não aceitam disciplina sobre as suas vidas, ou seja, não aceitam a correção da parte do Senhor mediante a exposição da palavra de Deus. Não querem ter compromisso com nada, não querem ter que não se preocupam em estar ajudando o pastor ou a igreja local na qual estão inseridos, seja em que função for, seja em que atividade for. Não estão preocupados com isso. Defendem aí a sua definição de igreja, ou seja, eles mesmos têm a sua definição própria de igreja e entendem que ela é mais bíblica, é mais autêntica, é mais importante do que aquela definição da própria igreja local
que, por conseguinte, deve pertencer aí, de repente, a uma denominação, talvez uma denominação até mesmo histórica, né? E eles entendem que não, uma definição que é mais importante ou mais autêntica é a dele. Outra razão, foram criados na igreja evangélica, mas nunca tiveram uma experiência real com Cristo, ou seja, não nasceram de novo. Foram machucados de diversas maneiras, né, pelas pessoas que compõem ali a igreja local. Dessa forma, eles resolveram romper as ligações, né, com a comunidade onde eles estavam inseridos. E por último, eles continuam crendo em Cristo e em algumas partes da Bíblia, como eu havia comentado no início, eles entendem que é correto, apenas aquilo que atende à sua necessidade pessoal. Tá? Essas informações, eu deixei o link de onde eu tirei essas informações na descrição do vídeo, ok? Para que a gente dê o devido crédito de onde pegamos essa informação. Agora, quanto aos desviados, bem, nós temos aqui um artigo, né, do site Voltemos ao Evangelho, onde é feita uma citação de um livro em inglês chamado de Revival, né, que em português seria Avivamento, de Richard Owen, onde ele elenca 25 marcas de uma pessoa que está desviada. Eu achei muito interessante e triste ao mesmo tempo por ver diversas dessas marcas que a gente consegue às vezes perceber ao nosso redor e infelizmente, pasmem, até mesmo em nós. E eu vou ler todas elas para você. Primeiro, quando a oração deixa de ser uma parte vital de uma vida cristã professa, o desvio está presente. Quando a busca pela verdade bíblica cessa e a pessoa se torna contente com o conhecimento de coisas eternas já adquirido, não pode haver dúvida quanto à presença do desvio. Quando o conhecimento bíblico, terceiro, possuído ou adquirido é tratado como um fato externo e não aplicado internamente, o desvio está presente. Quarto, quando pensamentos ardentes sobre as coisas eternas deixam de ser regulares e consumidores, isso deveria ser como um sinal de alerta para o desviado. Quinto, quando os cultos da igreja perdem seu deleite, uma condição de desvio provavelmente existe. Em outras palavras, quando você perde a vontade, o desejo de ir na igreja, não quer ir mais, isso é um alerta, né, de que o desvio provavelmente existe. Sexto, quando discussões espirituais profundas são um constrangimento, há certamente uma evidência de desvio. Sétimo, quando os esportes, a recreação, o entretenimento são uma parte grande e necessária do seu estilo de vida, você pode concluir que está ocorrendo um desvio. Oitavo, quando os pecados do corpo e da mente podem ser praticados sem uma revolta na sua consciência, a sua condição de desvio é certa. Nono, quando as aspirações por uma santidade semelhante de Cristo param de dominar sua vida e seu pensamento, o desvio está ali. Décimo, quando a aquisição de dinheiro e bens materiais se torna uma parte dominante do seu pensamento, você tem uma clara confirmação de desvio. 11ª, quando você pode pronunciar canções e palavras religiosas sem o coração, tenha certeza de que o desvio está presente. Quando você pode ouvir o nome do Senhor ser tomado em vão, questões espirituais ridicularizadas e questões eternas tratadas de forma frívola, sem ser levado à indignação e ação, você está desviado. 13. Quando você pode assistir a filmes e programações de televisão degradantes e ler literaturas moralmente debilitantes, você pode estar seguro do seu desvio. 14. Quando quebras de paz na Irmandade não são motivo de preocupação para você, isso é uma prova de desvio. Ou seja, quando você vê o pau quebrando e você simplesmente dá de ombro, é esse o contexto. 15ª, quando a menor desculpa parece suficiente para afastar você do dever e da oportunidade, você está desviado. 16ª, quando você fica satisfeito com sua falta de poder espiritual e não mais busca revestimento de poder do alto, você está desviado.
17º, quando você desculpa seu próprio pecado e preguiça dizendo que o Senhor entende e lembra que somos pó, você revela a sua condição de desviado. Quando não há mais música em sua alma e em seu coração, o silêncio testifica de seu desvio. 19º, quando você se ajusta alegremente ao estilo de vida do mundo, seu próprio espelho vai lhe dizer a verdade sobre seu desvio. Quando, 20º, quando a injustiça e a miséria humana existem ao seu redor e você não faz nada para aliviar o sofrimento, fique certo de seu desvio. 21ª, quando a igreja caiu em declínio espiritual e a palavra de Deus não é mais pregada ali com poder e você permanece satisfeito, você está em uma condição de desviado. 22º, quando a condição espiritual do mundo declina ao seu redor e você não consegue percebê-lo, isso é testemunho da sua situação de desvio. 23ª, quando você está disposto a enganar seu empregador, o desvio é patente. 24º, quando você se acha rico em graça e misericórdia e se maravilha com sua própria piedade, então você caiu profundamente em desvio. 25ª e última, quando suas lágrimas estão secas e a realidade espiritual dura e fria de sua existência não é suficiente para fazê-las rolar, veja isso como um terrível testemunho da dureza do seu coração e da profundidade do seu desvio. Extraído do livro Revival, de Richard Owen Roberts. Bem, é muita coisa e, infelizmente, isso são marcas de uma pessoa desviada. Ou uma, ou duas, ou três, ou talvez todas elas presentes em sua vida, sinal evidente de que você não é um desigrejado, mas é um desviado, ou se preferir, você é um desviado que se desigrejou, se afastou da igreja por estar desviado, E daí a gente já consegue concluir, desta forma, que nem todo desigrejado é desviado, como lemos a definição dos termos, mas todo desviado é desigrejado. Ele sai da igreja, ele se afasta da igreja, ele para de frequentar. Então, esse é o alerta que nós temos que ter. Podemos resumir todas essas marcas, que lemos agora há pouco, em 4 marcas principais, que o pastor Renato Vargens, também num artigo do mesmo site, Voltemos ao Evangelho, sintetiza aqui para nós. Eu vou colocar aqui na tela para você também poder acompanhar. A primeira marca, que resume boa parte das outras, é a pessoa que está desviada, ela vive em prática de pecado. Ou seja, ela é uma pecadora contumaz, ela vai fazendo, não tem dor na consciência, vai apresentar os diversos motivos aí que foram falados nas 25 marcas anteriormente lidas agora. Segunda, a pessoa desviada ela não ora mais. E pior, ela não tem mais prazer na oração. Terceira característica da pessoa que está desviada, ela não lê e muito menos obedece à palavra do Senhor. E a última, você já deve desconfiar de qual é, a pessoa não tem mais vontade de ir à igreja, ela não congrega mais. Em outras palavras, a pessoa desviada se torna uma pessoa desigrejada por aquilo que nós colocamos aqui. A advertência na palavra de Deus, ela é clara. O autor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 10, verso 25, ele diz aqui para nós o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, ele deixa a advertência aqui para mim e para você. Não devemos deixar de nos congregar. Se a gente lembrar da igreja primitiva, eles estavam em comunhão, partindo pão, estavam juntos em oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então tem N características que a gente pode abordar posteriormente em algum outro vídeo. Mas aqui só para a gente resumir o alerta de tudo isso para você entender.
né? Ficar numa condição de desigrejado, por exemplo, se você é alguém que tem fé, que acredita em Cristo, mas não consegue ver ou está muito machucado, muito ferido por conta de líderes ou igrejas nas quais você fez parte, minha recomendação é: não deixe de congregar. Se a igreja onde você estava, local, não serve, procure outra, pesquise. Procure saber no que as pessoas que estão naquela igreja, naquela comunidade local, qual a confissão de fé, qual é o credo doutrinário deles, no que eles acreditam, né? Veja se isso já está um pouco mais de acordo com a Bíblia, em primeiro lugar. É o mais importante, né? Pois muitas das vezes as pessoas podem até dizer que creem, mas na prática acabam não fazendo, né? Pesquise, conheça o histórico, veja se é uma igreja que tem tradição, né? Que tem respeitabilidade da sociedade, né? Então, eu recomendo, para você que está numa situação de desigrejado, não volte a congregar, arrume forças, peça a Deus, volte-se para o Senhor, esteja junto. É importante você estar reunido, né, com outras pessoas, ladeado, né, de pessoas que estão na mesma luta que você, que enfrentam a mesma dificuldade que você, né, e que vão se tornar também, quero crer, intercessores, pessoas que vão orar por você, né, vão interceder a Deus pela sua vida. Então, é importante você estar congregando, né? Você ter a oportunidade também de ser alimentado pela palavra, de ser apacentado por um pastor realmente temente a Deus. Então, recomendo a você que volte. E quem está na condição de desvio, né? Se alguma dessas marcas você viu e talvez tenha ficado até mesmo ofendido ou triste, né? Eu digo para você a mesma coisa. Volte-se para o Senhor, pois Ele é grandioso em perdoar. Se você ainda se lembra da palavra de Deus, lembre-se então não do filho pródigo, mas do pai dele. O pai dele só estava esperando o filho chegar. Quando ele avistou de longe, ele já foi lá, já chamou, já trouxe para dentro, já beijou, já restituiu a dignidade do filho, já o recebeu como filho, né? Se alegrou pela volta dele. Então eu digo para você que está na condição de desviado, talvez se sentindo culpado, indigno, você pode se voltar para Deus, você pode se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor, pois Ele é grandioso em perdoar. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Então, não há pecado que Ele não possa perdoar se você se arrepender. Volte-se para o Senhor. E assim nós vamos encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que a informação tenha sido útil. E se foi útil, né, eu peço a você que encaminhe, de repente, ou compartilhe com outra pessoa que talvez possa estar precisando ouvir, né, ou saber de algumas coisas a respeito daquilo que nós falamos aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima.